Irmãos, a gente vive, o tema da mensagem é viver por princípios. Nós vivemos por princípios. Cada um de nós tem princípios que a gente herda dos pais. Cada um tem um jeito de ser que herdou da família. Por mais que a gente queira ou não, a gente lê o mundo por aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais. E aí cada um tem um jeito de ver a sua vida. Quem nasceu no interior vê o mundo de uma maneira do que o pessoal que nasceu no litoral. O pescador vê o mundo de um jeito, o lavrador vê o mundo de um jeito, o pessoal que nasceu numa cidade como São Paulo vê o mundo de outro jeito. O pessoal que nasceu numa cidade grande como Palhoça vê o mundo de outro jeito, né? Então a gente tem que entender que, não, vocês estão falando, estão rindo do quê? Da minha metrópole? Agora, falar, para. Você vê, a gente ali do lado, irmãos, cada um de nós tem um jeito de entender a vida. Porque a educação que nós recebemos, tanto em colégio como em casa, marca a nossa vida. E uma coisa é certa, o primeiro ensinamento que a gente recebe, aquilo ali se torna referência para os outros. Sabiam disso? Por exemplo, quem se converteu há muito tempo e tem o primeiro pastor, aquele que marcou a sua história, aquele vai ser sempre a referência. Eu me lembro do meu pastor que está lá no Rio Grande do Sul, um gaúcho. Claro, Deus usa, né? Mas ele era homem de Deus, era guerreiro. O meu discipulado com ele era meio cruel no começo. A gente fazia discipulado na enxada, a gente ia capinar a igreja. Aquilo marcou muito. Eu disse, poxa, o pastor está capinando. A gente capina, a gente fazia força junto. Era uma igrejinha pequena, na Trindade. E tudo aquilo que ele me ensinou serviu como baliza para mim avaliar o que os outros ensinam. Interessante. O discipulado, o estudo da Bíblia que a gente tem com determinadas pessoas marca a nossa história. A partir daquilo ali, tu vai ler o mundo de outra maneira. A partir daquele primeiro ensinamento, tu vai ver a vida de outra maneira. Muita gente aqui conheceu o Silas, que era o pastor do Campeche. E eles sabem que muitos se converteram com ele e lê o mundo a partir dos olhos dele. Alguns se converteram aqui comigo. Coitados, estão lendo o mundo a partir do meu jeito. É bem mais divertido. É bem mais legal. Mas a Bíblia também nos ensina a viver por princípios. E quando a gente aprende os princípios da palavra, a nossa vida, irmãos, há uma promessa, a gente vive uma vida abençoada. É sério, o cristão, ele nasceu não para levar só a paulada, para sofrer, como muita gente pensa, que dá glória a Deus porque bate o carro. Tem que dar glória a Deus por tudo, mas bater carro dar glória a Deus é um pouquinho de hipocrisia. Oh, Deus, obrigado, irmãos. Não adianta, Deus sabe o que passa no teu coração, está excomungando tanto ali dentro. Mas, quando a gente tem um coração grato e sabe que as coisas pertencem a Deus, a gente enfrenta essas situações de maneira diferente. Não precisa dizer que está feliz. E outra coisa, irmãos, aprendam, isso aqui é para todos. Quando o irmão está meio triste, está passando uma situação difícil, não fica dizendo, irmão, não precisa ficar assim. Precisa, ele está sofrendo. A Bíblia diz para chorar com quem chora. Não, mas a gente não admite que os outros choram. Ah, sai dessa, para com isso. Ô, seu bobo, seu palhaço. Isso aí é uma coisa mais pessoal, né? A gente não aceita que os outros fiquem tristes, já notaram isso? Enquanto a Bíblia diz para chorar junto. Não pode ficar triste. Porque se está triste é porque é um sinal que tu não entendeu o plano de Deus, tu não dá glória a Deus por tudo. Não é assim. Tem hora que a gente fica triste, porque a Bíblia diz fica triste com quem fica triste, se alegra com quem se alegra. A gente está aqui para ajudar a viver uma vida diferente aqui nesse mundo. E a gente tem que viver por princípios que regem a nossa vida, né? E eu quero falar sobre esses princípios que a gente vai começar lá em Deuteronômio. Capítulo 11, versículo 26. Aqui Deus está falando através de um povo. Aqui Deus levantou um povo para ser bênção para várias nações. E esse povo, irmãos, devia ser o exemplo para muitas pessoas. E esse povo foi. E ele marcou a história do mundo até hoje. Podem falar o que for do povo judeu. E a gente deve orar agora por essa situação lá em Jerusalém. A gente deve orar, a igreja deve orar. A gente não pode ignorar, não, eles estão lá, o problema é deles. Não, aquilo ali é uma terra que nasceu o Messias, a terra que tem uma história na fé cristã. A gente não pode ignorar aquilo.
E a igreja devia, quando olhar aquelas guerras lá, se dobrar e orar. Deus, faz uma obra, muda, quebra o coração desse povo. Um povo que vive por base de vingança, dá uma pedrada, outro quer dar duas. É uma coisa horrível aquilo ali, é diabólico o negócio. Mas nós, como igreja, devemos orar. Amém? Irmãos, e Deus levantou um povo para sair o Messias, que é o povo judeu, o povo que foi escolhido pelo Senhor para trazer a mensagem de salvação. E esse povo devia viver segundo alguns princípios, e quando ele vivia segundo esses princípios, ele era abençoado. Isso se aplica a nós também, quando nós vivemos segundo os princípios da palavra, a nossa vida é abençoada. Às vezes a gente leva muita paulada da vida porque a gente fica se desviando um pouquinho, fazendo do nosso jeito. Mas quando a gente segue a vontade de Deus, os princípios da palavra, não estou dizendo que a gente vai viver sem ter problema, não é isso. Mas a gente vai viver diferente. Olha o que diz a palavra aqui. Moisés, reunido com o povo, recebeu as leis e chama eles e fala assim, a partir do versículo 26. Eu acho que é do 26, deixa eu ver aqui, garantir, é isso aí. Moisés disse ao povo, é capítulo 12, Deuteronômio, 11, isso. 11, versículo 26. E Moisés disse ao povo, hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Olha o que ele fala, vocês escolham. Vocês receberam a bênção se obedecerem às leis do Senhor, nosso Deus, que estou dando a vocês hoje. Ou receberão a maldição, se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu lhes estou dando hoje e adorarem outros deuses que vocês não conheciam, né? Versículo 29. Quando o Senhor Deus os levar para a terra que vão possuir, vocês anunciarão a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Esses dois montes ficam na terra dos cananeus, a oeste do rio Jordão, na região do vale do Jordão. Ficam perto da cidade de Gilgal, não longe das árvores sagradas de Moré. Versículo 31. Agora vocês vão atravessar o rio Jordão e tomar posse da terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando. Olha só, é Deus que está dando. Portanto, depois de invadirem a terra e começarem a morar lá, tenham cuidado olha só, vou repetir o 32. Tenham cuidado de obedecer a todas as leis e mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Interessante que Deus fala dos mandamentos antes, durante e depois. Depois que conquista a terra, é abençoado, tomem cuidado para viver debaixo dos mandamentos. E ele deu uma opção, vocês querem seguir esses mandamentos ou não? Vocês querem viver com isso ou não? Ele fala isso para o povo. A escolha, irmãos, é nossa. A escolha do povo servir a Deus, Deus deixou bem claro. É do povo, é de cada um de nós. Interessante que esse povo, ele botou ali, deu um checkmate ali. Ou vocês querem ou vocês não querem. Porém, se não quiserem, vocês vão ser amaldiçoados. Mas se vocês obedecerem, vocês vão ser abençoados. Parece assim uma pergunta meio sem sentido. Ah, claro que eu quero ser abençoado. Mas ele deixa bem claro, mas vocês têm que obedecer. Vocês têm que seguir os princípios da palavra. Vocês têm que seguir os princípios da lei. Muita gente entende que existe um Deus, que existe a promessa do Senhor, mas esquece que Ele nos chama a viver de uma maneira diferente. Todas as coisas me são lícitas, diz a palavra, mas nem todas convêm. A Bíblia bota a gente nesse mundo para a gente ser luz e sal. E para ser luz e sal, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para que o mundo olhe para a gente e veja ali, está indo luz. Ali está indo uma pessoa diferente, ali está indo uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que obedece a Deus, uma pessoa que paga o preço de ser cristão. E quando a gente vive assim, a promessa vem sobre a nossa vida de ser abençoado. Vem uma promessa que transforma a nossa história, transforma a nossa família. Eu e minha casa, diz a palavra ali, serviremos ao Senhor. Por quê? Porque ele se entregou, aceitou o mandamento do Senhor e começou a caminhar. Então, existem princípios para a gente viver. Eu não vou pontuar todos os princípios da palavra. Eu quero trazer aqui 3 reflexões em cima disso. O primeiro delas é saber que existe mandamento. Saber que existe leis da palavra.
E se existe lei, é para ser cumprida. E em Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz assim: o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina essa lei e pratica ela, eu os abençoarei, diz o texto ali. Vem a bênção para aqueles que conhecem a lei e praticam ela. E pratica essa lei. Olha aqui, irmão, presta atenção nisso. Então, um primeiro ensinamento que eu acho que a gente devia tirar desse texto é conhecer. O meu povo perece por falta de, olha aqui para mim, presta atenção nisso, conhecimento. Irmãos, a gente assiste o culto, é bom celebrar o Senhor, é bom cantar, é bom engrandecer o nome do Senhor, é bom viver em comunhão, mas a gente como igreja precisa conhecer a Deus, amém? Nós precisamos estudar mais a palavra do Senhor. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. O quanto a gente tem estudado a Bíblia. Ah, mas estudar é tão difícil, ler a Bíblia é tão cansativo. A Bíblia é um livro para me dar sono. Lê Deuteronômio para você ver à noite. Quem tem problema de insônia, lê a Bíblia. Parece que é incrível, dá sono. Mas, irmãos, a gente tem que parar com isso e começar a entender que Deus nos chamou a conhecer os seus mandamentos. Deus nos chamou a entender a sua vontade. E a gente só entende a sua vontade quando a gente estuda a palavra. E o que acontece com o povo de Deus é o seguinte: eles estão deixando de estudar a palavra e estão terceirizando isso. Como? Empurrando para outras pessoas falarem o que Deus falou. Irmãos, eu não tenho todo o conhecimento do céu. E não vou revelar tudo que Deus tem para a tua vida, para o teu coração, porque Deus sabe o que passa no teu íntimo, na tua vida. E muita gente está entregando isso na mão de líderes, de pastores, de pessoas que Deus chamou para uma missão aqui. Irmãos, aprenda da palavra, conheça a vontade de Deus para a tua vida, estude as Escrituras. A gente tem que começar a ter essa vontade, o gosto de estudar a palavra. É isso que está acontecendo ali. Ele chama o povo de Israel a responsabilidade. Vocês querem obedecer, mas, irmão, a gente não consegue obedecer uma lei se a gente não conhece essa lei. A gente não conhecendo não adianta. É igual a lei de trânsito. Porque aí tem gente que não entende por que analfabeto não tem carteira. Tem que conhecer as leis de trânsito. Ah, mas ele sabe dirigir. Não basta saber dirigir, tem que conhecer as leis. Não basta a gente se converter e vir à igreja, a gente tem que conhecer a Deus. Amém, irmão? A gente tem que começar a acordar para isso. E quando a gente conhece a palavra, presta atenção nesse detalhe. Quando a gente começa a conhecer a palavra, olha aqui, você começa a sentir a alegria do Espírito dentro de ti. Tu começa a sentir o poder de Deus batendo no teu coração. E começa a vir questionamentos do céu, onde você não aceita qualquer coisa que qualquer um diz. Vai incomodar um pouco, sabia? Conhecer a palavra, tu começa a ver muitas pregações, começa a ver muita coisa, e aquilo ali não entra atravessado. Isso é o Espírito Santo falando através daquilo que tu conhece. Agora, nós precisamos voltar a conhecer, né, irmão? Eu sou do tempo de escola bíblica dominical, domingo de manhã. Não faça aqui que eu acho que nem eu venho. A gente já trabalha a semana toda. Mas a gente pode estudar a palavra de outras maneiras. Eu estou orando a Deus para levantar discipuladores, pessoas que vão se colocar ao teu lado para ensinar a palavra. E eu já até selecionei os nomes, ele nem sabe. Mas já tem até o grupo que vai ensinar a palavra, estudar a palavra. E essa é a maneira da gente conhecer a vontade de Deus. Estudando, olha aqui para mim, estude, conheça a palavra, conheça o Senhor através da sua Escritura. Conheça a lei do Senhor. Então a gente vê esse princípio ali. Ele falando que existiam as leis, ele falou as leis, e o povo tinha que conhecer essa lei. E como eu falei em Tiago, o Evangelho é a nossa nova lei, é a verdade, é o Espírito Santo atuando em nós, é Jesus Cristo sendo o nosso Senhor, nosso Salvador. A gente tem que conhecer o Evangelho que dá vida. E o que é o Evangelho? É a Escritura, a revelação do Senhor, é a salvação vindo do céu. E é tantas coisas, irmãos, que não dá para se resumir numa pregação. É na busca. Mas, irmãos, hoje eu fico com o coração triste. Poucas pessoas querem buscar conhecer a vontade de Deus. Poucas pessoas se dispõem a pagar o preço de vir à casa do Senhor estudar a palavra, ou abrir os seus lares para estudar mais da palavra. As pessoas vivem hoje um momento que querem só bênção. Se eu fizer aqui o culto do descarregado, não vou falar de descarrego, senão é plágio, e fizer um negócio assim, dos 7 passos do poder, a unção santa do cuspe abençoado, vai encher. É porque tem unção de tudo, né? A gente fica bem gripado. Vem cá, irmão, óleo.
Olha, irmão, vai ter fila nessa escada. Vai ter fila, aleluia, o pastor passou o óleo ungido na minha testa. Irmão, o nosso povo é um povo que ele é místico, ele quer essas coisas. Mas o misticismo não salva ninguém, o misticismo não transforma ninguém, o misticismo só traz esperanças ocas. Agora, a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus traz vida. A palavra de Deus é que transforma o homem. Mas só que esse momento não é tão santo assim, tão mágico como a gente quer. Precisa de dedicação, empenho e disciplina. Por isso a palavra discípulo vem da raiz disciplina. Vamos ser disciplinados e aprender mais um pouco da palavra. Então, uma das lições aqui que eu tiro desse texto é o conhecer as leis do Senhor. O segundo ponto é seguir esses princípios. Não basta conhecer. Tem gente que conhece a palavra de Deus com um empenho. A gente conhece muita gente que conhece Bíblia, mas a vida dele não diz nada a ver com aquilo. Parece que lê a Bíblia de cabeça para baixo. Eu conheço gente que Jesus fala: amar o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. O próximo só se é o próximo da casa dele, porque o resto para ele não é próximo. O próximo é todos. Amar, perdoar, tolerância, né? Isso é conhecer a palavra, é viver segundo Jesus. E amar a Deus é se dedicar à obra do Senhor. Amar a Deus é fazer mais do que pode, que tu consegue, sei lá, para Deus. É viver, irmãos. Como diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, mesmo no capítulo lá, não sejam só ouvintes dessa palavra, mas coloquem ela em prática, sejam praticantes. A gente deve estudar a palavra de Deus, não como um livro de história, mas como um manual para a vida. Agora eu vou viver assim. Agora eu preciso mudar isso aqui. Tem gente que tem essa vontade de conhecer, tem esse ímpeto dentro do coração do conhecimento, essa coisa cartesiana de querer saber mais, conhecer as coisas. Mas viver, irmãos, viver os princípios da palavra ninguém quer. Andar com o teu inimigo, perdoar aquele que te dá o tapa na cara, virar ao lado. Não, mas isso aí não quer dizer, isso é literal. Se a gente começa a achar desculpa. Irmãos, o perdão é a coisa mais linda da palavra, mas não é a coisa mais difícil de fazer. A gente fala muito para o outro perdoar, mas quando chega a nossa vez... Mas aí existe um detalhe. Isso é a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, amém? É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que te capacita. Então tu deve dobrar o teu joelho até aquela dor, aquela angústia sair do teu coração. E quando a gente perdoa, irmão, é como um peso que sai das nossas costas. Só estou falando um item, o perdão. E a misericórdia? E a dedicação? A fidelidade? Tem tantas coisas. Então a gente deve conhecer a palavra, mas acima de tudo a gente deve viver o que a gente conhece. Tem muita gente que se entope de palavra, quer conhecer, mas não vive nada. Olha que a gente conhece gente assim, né, irmão? Conhecemos gente que conhece tanto Bíblia, mas é oco. Ainda vou montar meu ministério da Kombi preta. Agora tem azul. Já falei aqui da igreja desse ministério, já falei, né? Que é uma Kombi preta com alguns irmãos, a gente vai botar um capuz, vai chegar na frente de algumas igrejas, a gente conhecer algumas figuras. Final de culto a gente agarra ele, bota dentro da Kombi. E até tem um irmão que vai dar um curso para a gente como tratar. Levar para um canto. Aí é fácil, depois é muito mais fácil a disciplina. A gente passa na frente da igreja, olha para a pessoa. Ó, pastor, pede para sair. Que tem pessoa, vou abrir o coração, que dá vontade de fazer isso, cara. Tem uns assim que dá vontade de pegar a Kombi, jogar dentro e sumir o Morro do Cambirela, deixar amarrado uns 3 dias lá, depois pegar. O que é que Deus falou contigo? Sem nada, no inverno. Irmãos, então não adianta a gente só conhecer, a gente tem que viver o que a gente conhece. Vamos viver a palavra, amém? Isso traz vida, isso transforma, isso edifica, isso traz, coisas lindas sobre a nossa vida. Eu não estou falando de ser radicais. Não quero que a gente seja radicais ou muçulmanos meio loucos, assim, não, tudo é pecado, tudo não pode, tudo. Não, conheça a palavra que ela liberta. Fanático. Não estou falando para ser fanático, tudo na igreja, tem que viver para a igreja. Tem pessoa que vem todo dia para a igreja, irmão, não faz isso. Ó. Tem gente que, assim, pastor, já reclamaram, pastor, tem que ter mais culto. Aí eu faço, ele não vem. Vou fazer na casa dele, todo dia. Oi, irmão, 6 horas, estou aqui, ó. Vamos fazer culto?
Irmão, não é fanatismo, é conhecimento, é gostoso, é simples. Conhecer a palavra de Deus, primeiro. Viver a palavra de Deus. E por último aqui, permanecer firme nesse propósito. Irmãos, olha só o que diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Se alguém quiser abrir, tudo bem, eu vou ler aqui. Olha só o que diz esse texto. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão a seus próprios desejos e arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas. Olha o que Paulo está profetizando lá na frente, está falando do nosso tempo. Vai chegar um tempo que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Elas vão querer seguir lendas. Elas vão querer achar pastores que falam aquilo que agrada o coração. Ah, que bonito. Irmão, nem sempre o que é a palavra é fácil de viver. Olha aqui para mim. Não é simples assim. A graça não é barata. Jesus morreu, irmãos, para que a gente seja salvo. Jesus morreu para que a gente tenha vida. Aquele que quer ser meu seguidor, deixa de lado seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e siga-me. Isso é ser um discípulo. Isso é pagar o preço, é botar Jesus em primeiro lugar. Quando tu coloca Jesus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Então não viva um evangelho barato de qualquer jeito. Eu vou quando dá, eu faço quando posso. Faço de qualquer jeito. Não, faça com coração, faça para Deus. Muita gente não faz mais para Deus, faz para o pastor, faz para a igreja, faz não sei para quem, o raio que o parta. É para Deus que a gente faz a obra, amém? E quando a gente faz uma coisa que não está voltada para o Senhor, está na hora de tu rever os teus conceitos. Se alguém vem aqui, vou lá para dar uma força para mim, vocês não dão ajuda para mim, coisa nenhuma. A gente está fazendo isso aqui para a glória do Senhor. Se alguém está vindo aqui para fazer para mim, esquece. Eu não tenho poder nenhum. Talvez alguns poderes super saiyajin. Não tem poder nenhum, irmão. O que eu tenho é a misericórdia e o amor para poder servir um ao outro. Então, irmãos, vamos começar a viver isso e parar de procurar coisas que agradem a gente. A gente tem que agradar a Deus. Procure um lugar que tu agrade a Deus. Sirva um Deus que tu possa amá-lo. Faça algo que possa edificar cada dia mais a presença de Deus na tua vida. Eu louvo a Deus pelos irmãos que estão aqui. Tem muita gente dedicada à palavra. Tem gente que está me ajudando aqui. O Arthur mesmo, poxa, é parceiro. Todo dia aqui comigo. De novo. Mas tem me ajudado nas aulas. Deus tem usado muito a vida dele. E eu quero pessoas assim, mas que façam para o Senhor. Que o coração se alegre em ver uma pessoa ser salva. Que o coração se alegre em ver salvação. Que a nossa igreja seja conhecida por uma igreja que prega o evangelho, que se preocupem em salvar vidas, em ajudar, em ser vivo. Amém? Não ser bonitinho. O pastor falou uma palavra em português que não é muito legal. Isso é rompe, irmão. O problema não é esse. Não estou aqui para aparecer, eu estou aqui para falar do amor que transforma o mundo. Jesus Cristo. E se Jesus não é o centro da tua vida, está na hora de tu rever os teus conceitos. Se a gente está aqui reunido, não pelo amor de Jesus sobre nós, está na hora de tu entender o que é evangelho. Evangelho é viver para Cristo. E Jesus viver em ti. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora não vivo por mim, mas vivo pela fé no Filho de Deus. Isso é a vida que eu quero pregar para muita gente. Viver esse evangelho. Acordar sabendo que Jesus está contigo. Trabalhar sabendo que Jesus está contigo. Caminhar e saber que Jesus está contigo. Na luta que estás passando em casa, Jesus está contigo. E a gente sair dessa igreja com essa certeza, Jesus está contigo. Isso é a fé que transforma o mundo. E o mundo vai crer quando a igreja é unida a viver assim, em unidade. Mas o que acontece é que a gente é muito insatisfeito, a gente não se conforma, a gente procura uma satisfação existencial, pessoal, e não é assim. Eu quero contar a história aqui de duas pulgas. Duas pulgas. Testemunho. Duas pulgas, ela estava insatisfeita com as vidas que ela estava levando, essas duas pulgas. Não estava contente. Ela estava contente e elas resolveram fazer uma pesquisa e mudar. Essas pulgas procuraram, então, entender, melhorar, porque não está dando certo. O cachorro coçava, elas perdiam, estavam ficando com fome, não dava muito certo. Aí elas disseram, poxa, aí as duas conversando, a mosca, né? A mosca voa, se a gente voasse, a gente ia se dar bem. Aí elas foram fazer um curso com a mosca, fizeram uma operaçãozinha plástica, básica, botaram as asas e começaram a voar. Poxa,
Aí elas iam lá para o cachorro, não dava certo, o cachorro espantava. Pá, mas não está dando muito certo, a gente precisa melhorar isso. Aí elas começaram a fazer um outro curso, um aperfeiçoamento com abelha. E o curso era pica, voa, enche e voa, né? Então eles fizeram um curso com abelha. Pô, era fantástico. Ela vinha, pegava, sugava e ia embora. Mas não estava dando muito certo, porque não tinha como carregar muito sangue. Aí eles começaram a fazer um curso com quem? Com Pernilongo, que tinha aquela bolsa. E assim viveu Pernilongo, e começaram a coisa, mas não conseguiam. Aí um certo dia elas encontraram outra pulguinha lá, bem bonitinha e tal. Ei, vocês estão bombadas, estão tampando bomba? Imagina, aquelas pulgas já estavam assim gigantes, com o tamanho de uma abelha e tal. Mas elas estavam pálidas, porque elas ficaram tanto nessa procura de melhorar, de se melhorar, de resolver, que elas não estavam mais se alimentando, e a outra pulguinha lá na boa. Aí elas perguntavam, tu não pensa em fazer uma melhoria, assim, uma operação, uma coisinha genética, assim, na melhorada? Não, eu até penso. E aí, o que é que tu fez? Aí eu falei com a minha avó, tua avó, e o que é que ela disse? Que se a gente ficar no cacaruto do cachorro, ele não tira. E a pulguinha estava bem. Ela só foi pegar o conhecimento básico. Ela não precisou mudar nada. As outras começaram a correr atrás de tudo. Irmãos, é assim que a gente começa a correr atrás de tantas coisinhas, de tantas nhaca, de tanto coisa, enquanto viver com Jesus é muito simples. Viver a palavra é tranquilo. Eu vim para que tenham paz, eu vim para que tenham vida abundante, eu vim para que vocês vivam em comunhão. Simples. Vida cristã é simplicidade, é amar um ao outro, é perdoar, e quando errar, o outro abraçar, o outro levantar, um se preocupar com o outro. É simplicidade. O problema é que a gente complica muito, irmãos. A gente fica querendo achar pelo em ovo. E não é assim a vida cristã. A vida cristã é andar com Jesus, aprender com Jesus. E ele fala, vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para vossas almas. Olha o que Jesus promete. Por que ele fala isso? Porque ali eles estavam numa religião cheia de nheca, de lei e de coisa, e Jesus fala, vem a mim, vocês estão cansados dessa vida, e vão encontrar descanso. Isso é vida com Deus. Paz. Descanso. É quando a gente sente a alegria de vir para um culto exaltar o nome do Senhor. Amém? Fecha os teus olhos. Pensa um pouco na tua vida, irmão. Pensa um pouco no que Deus tem feito sobre a tua vida. E peça para Deus trazer de volta a alegria de servir a Jesus. A simplicidade de estar na casa dele cantando, louvando. A simplicidade de servir com o coração ao Senhor Jesus. Não olha para mim agora, fala com Deus agora, conversa com o Senhor, peça para Ele tratar no teu coração. E peça acima de tudo para que você consiga viver debaixo desses princípios. Aprender, viver o que aprende e lutar por aquilo que aprendeu. Senhor, transforma a vida de cada irmão que está aqui, Pai, para que possa viver esses princípios, como Moisés falou para aquele povo lá, Pai. Que o Senhor fale ao coração de cada um aqui, Senhor. Nos ensina, Pai, a caminhar debaixo da Tua vontade, debaixo da Tua unção, Senhor. Debaixo da Tua glória, Pai. Oh, Deus, move Teu Espírito sobre nós, Senhor. Transforma, Pai. Renova, Pai, restaura aquele que está cansado, Senhor. Aquele que está abatido, talvez por alguma coisa, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, venha sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus.